Boa tarde, meus amigos, tudo na ordem, tudo no foco? Então, eu vim aqui hoje dizer para vocês que nós patriotas, eu me considero patriotas, não sei vocês, nós somos pessoas livres para fazermos o que quiser. As eleições estão chegando, dia 2 de outubro é dia de irmos nas urnas, colocar o nosso votinho lá, que é precioso, que muita gente não tá ligando muito de votar. E eu digo para vocês que é importante vocês irem lá votar, sim. Por que eu digo isso? Nós temos dois governos, nós temos dois candidatos a governar nosso país, que é um de esquerda e outro de direita. Que é assim que todo mundo fala, ele é da esquerda, outro é de direita. Não. São dois candidatos com propostas opostas um do outro. Um defende a liberação da droga, o livre arbítrio da mulher poder fazer o aborto a hora que ela quer, meu corpo, minhas regras, entendeu? Pessoa que quer tirar a soberania da Amazonas, colocar para um argumento internacional para que outros países, outras pessoas, outras instituições, inclusive a ONU, tenha soberania sobre a nossa Amazônia. Pessoa que não tem proposta de governo, não tem, diz que só vai falar da proposta depois que ele ganhar as eleições, que eu acho isso daí bizarro. É bizarro. Como que você vai votar num candidato que você não sabe as propostas dele? Você sabe as propostas passadas, que é o que ele vem reivindicando e falando que vai fazer, inclusive regular a mídia, inclusive me proibir de estar aqui falando com vocês. Só vai passar em rede de TV, de canal de televisão e rádio as coisas que ele achar bom. Tipo, falar bem do governo, falar bem do que ele tá fazendo. E as outras pessoas, a crítica, a autocrítica, o contraponto não vai ter, certo? Além do mais, tem outra coisa que ele também diz, que nessa regulamentação da mídia só vai funcionar as TVs que ele deixar aberta. Mas isso daí é demais, isso daí tá falando isso daí, não vai fazer isso, imagina, governou por 16 anos, não vai fazer isso. Vai fazer sim, ele está dizendo com todas as letras, pode olhar todos os vídeos dele nas redes sociais, ele está afirmando que vai fazer isso, certo? Então não venha dizer, eu votei porque eu não sabia que ele ia fazer isso. Então você vai estar votando no sabe aquele presentinho Kinder Ovo, né? Que você abre e tem uma surpresa? Não vai poder falar que foi um Kinder Ovo, porque ele já tá falando o que ele vai fazer. Pode até ser um presente de Kinder Ovo que vai acontecer depois. Mas isso previamente, quem conhece a figura deste candidato e o passado dele e as pessoas que apoiam ele, sabe muito bem que o que ele vai fazer depois é simplesmente o que ele não fez até agora, mas que ele tá afirmando que vai fazer igual e mais coisas ainda. Então, fique atento quanto a isso. Do outro lado, nós temos um governo que já fez muito por nós, tá? Não tô aqui querendo erguer a bola, não. Eu tô dizendo para você que nós estamos há 3 anos e meio governado por uma outra pessoa que fez muito pelo nosso país. Tudo está funcionando. Primeiro que as pautas são as pautas cristãs. Se você é um cristão, você deve prestar bem atenção. Que o nosso atual presidente, ele não é a favor das drogas. Coitada daquela mãe que tem seu filho aí no vício e que quer ver ele 6 horas da tarde chegar em casa, ele vai chegar 2, 3 dias depois. Pensa bem, você às vezes não tem em casa esse problema, mas você tem amigos, você tem outras pessoas que passam por esse problema. A liberação das drogas, a não aprovação das drogas, é contra o aborto, ele é protetor da vida desde a sua concepção na barriga da mãe, entendeu? Desde os primeiros dias, desde a primeira concepção, ele protege e é a favor da liberdade. Qual é a liberdade? A liberdade de ir e vir, você poder falar o que você pensa, você não ser cerceado, você não ser censurado.
Você poder estar dentro de uma escola, dentro de uma instituição e falar o que você pensa sem ser recriminada. Ai, você tá falando isso daí? Cuidado, hein? Você vai ser processado, hein? Cuidado. Entendeu? Essas pessoas estão com medo de falar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma exceção. E o governo que está aí, ele protege tudo isso. Você falar o que você quiser, claro, com responsabilidade. Porque todo aquele que falar o que quer, vai pagar por isso. Ou seja, não você ser censurado, ser preso, algemado, não. Você vai enfrentar o devido processo legal. O que é o devido processo legal? A pessoa se caluniou, a pessoa xingou, a pessoa se achou ofendida, ela entra com um processo normal na primeira vara, na primeira instância, e ali você vai enfrentar a audiência, você vai ser julgado, e ali se você não conseguir provar o que você disse, você vai pagar, vai ter uma multa, vai ter um sacrifício, alguma coisa implantada, né? Alguma pena implantada no que você falou. Então esse é o devido processo legal, diferente do que o STF faz. A pessoa falou alguma coisa nas redes, já manda fechar as redes sociais, já quer processar, já abre um inquérito inconstitucional, porque só pode ser julgado pelo STF as pessoas que tem foro privilegiado. As pessoas que não têm foro privilegiado, as pessoas devem ser julgadas pela justiça comum. E o que o nosso STF está fazendo? Tá? Qualquer pessoa que fala qualquer crítica contra o Barroso, contra o Alexandre de Moraes, que agora é presidente do STF, é processado, julgado e condenado por eles. Então a gente não pode fazer crítica nenhuma a eles. Então tá tudo errado. O nosso presidente, que é o terceiro poder, que nós temos três poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, é o único dos três poderes que não tem rabo preso com ninguém, certo? Os parlamentares têm tudo rabo preso, não faz um impeachment do ministro do STF porque tem rabo preso, medo de ser julgado e condenado por eles. Agora, o executivo que anda dentro das quatro linhas da Constituição não pode dizer nada. Nosso presidente foi proibido de colocar nas redes sociais o que aconteceu no 7 de setembro, que foi feita as comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, e comemorado o 7 de setembro, que teve um palanque lá separado, que é feito com verba pública. Ele foi lá com a faixa, com a esposa, com todos os convidados, inclusive foram convidados os parlamentares e os ministros do STF, que não compareceram por insignificância, não estão nem aí com a nossa pátria. Ele foi lá, fez a comemoração num palanque do lado, lá em Brasília. Lá estava lotado de gente, lotado de pessoas que foram lá comemorar o 7 de setembro e os 200 anos de independência. Ele saindo dali das comemorações, ele foi para um outro palanque na esplanada do Ministério. Ali sim tinha caminhões, tinha som, tinha tudo isso montado por os patriotas. Cada um gastou do seu dinheiro para estar lá. Não tinha verba pública nenhuma. Pessoas que têm vontade, que têm garra, que queriam estar lá em Brasília para comemorar o 7 de setembro, os 200 anos da independência e em apoio ao presidente. Então, essas imagens foram proibidas pelo STF do nosso presidente colocar nas redes sociais. Mas não adiantou nada, né? Porque os vídeos viralizaram, todo mundo tem os vídeos, todo mundo postou, todo mundo filmou, cada um com o teu celular, e se dane o STF, né? Se dane, porque se for pensar bem, ele não pode separar a figura dele de presidente e de candidato. Quando ele estava no palanque lá, na comemoração do 7 de setembro, ele estava com a faixa presidencial. Ele saiu de lá, o que ele fez? Ele tirou a faixa de presidenciável e foi para o outro palanque, para um outro lugar lá, que estava o povo brasileiro lá, à espera dele, da fala dele. Ele chamou o povo para ir lá? Chamou, mas foi quem quis. Ele chamou. E ele, como candidato, ele não pode distinguir a pessoa de presidente e a pessoa de candidato, já que é possível ter a reeleição. Se é possível ter a reeleição desde a época do Fernando Henrique, quem sancionou essa lei que poderia reeleger o presidente, ficar por 8 anos,
no cargo de presidente foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, que deu os 4 anos, quero ficar mais 4. Aí passou pelo parlamento, todo mundo votou, e agora querem dizer que o presidente ele não pode estar na figura de presidente e de candidato? Tem que separar as coisas agora? Ó, presidente, você fica aí nesse palanque, agora eu saio do seu corpo, vou lá como presidenciável, vou lá como candidato. Viajou lá pra Inglaterra no funeral da rainha Elizabeth. E o que aconteceu? Ele não ficou na embaixada do Brasil, ele ficou na casa do embaixador. E quando ele chegou lá, tinha um monte de gente querendo que ele desse uma fala. E ele saiu na janela e falou, gente, estou aqui, tal, né? Em respeito também ao funeral da rainha, mas quero dizer para vocês que agradeço o apoio de vocês, de estarem aqui, tal. Não, o STF proibiu, o TSE, que tem agora como presidente o Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do STF, que o Lula colocou, o Temer que colocou ele lá, querendo proibir as imagens. Aí eles saem de lá da Inglaterra, vai para os Estados Unidos, na apresentação lá da ONU de 2022, que por sinal ele fez um belo discurso. Tava lá, discursou tudo. Não, o presidente não pode, ele tá lá fazendo campanha. Quando o Lula era presidente, ele foi na ONU 2 vezes, discursou, falou um monte lá e nunca proibiram ele. Que coisa é essa? Qual é o medo de vocês? Qual é o medo deles? Nós não temos medo. Ele não tem medo, ele tá dentro das 4 linhas. Tudo bem, não pode colocar lá as imagens, não pode colocar o discurso dele da ONU. O mundo inteiro filmou, o mundo inteiro viu o que ele disse, entendeu? Talvez foi porque lá no discurso ele falou que o nosso país ficou 16 anos sendo governado por corruptos e que nós estávamos condenados a pagar bilhões de dólares para os Estados Unidos devido às ações da Petrobras que o senhor Lula afundou. Vendeu ações da Petrobras e não pagou os americanos. Não pagou nem os americanos, nem os brasileiros que têm ações lá. Agora o que o governo Bolsonaro está fazendo? Está pagando o que deve para os Estados Unidos, para os acionistas internacionais. Esse é o presidente que muita gente, não vou votar não, porque ele faz, não gostei do que ele falou, porque ele é misógino, porque ele é fascista, porque ele é terrorista, porque ele é isto, tudo isto. Então, a coisa é séria, Tem gente que fala, não vou votar porque ele é contra a ideologia de gênero, sabe? Porque eu não vou votar porque ele é contra. Não, ele não é contra. Ele não é, aliás, ele não é a favor da ideologia de gênero, mas assim, a pessoa, ela vive do jeito que ela quiser, ela cresce, ela é educada pela família, ela frequenta as escolas, ela escolhe a sua vida sexual do jeito que ela quiser, certo? Acontece que o que o governo federal é contra? A ideologia de gênero na escola. Você está doutrinando criança de 0 a 6 anos, ensinando sexualidade para criança de 0 a 6 anos até o 4º ano primário, sendo que a escola foi feita para ele ensinar português, matemática, química, biologia, física, mas não a educação sexual. A educação sexual é prioridade dos pais. Pais, tios, avós, aqueles que são encarregados dessas crianças. Então, a pessoa que tem a ideologia de gênero como meta, como função, como prioridade, ela faz o que ela quiser. Então, não venha dizer que o governo é contra a ideologia. Não, a interpretação está errada. Inclusive, ele tem vários grupos de LGBT, né, de gays, de homossexuais que acompanham eles nas redes sociais. Então a interpretação daqueles que falam, não vou votar porque isso, porque aquilo, porque ele é contra, eu tenho um filho assim, o que vai ser do meu filho? Não, meu amor, seu filho vai seguir a vida dele do jeito que quer. Só que as crianças que estão na escola jamais podem ser doutrinadas em cima dessa ideologia de gênero. É isso que ele é contra.
certo? Outra coisa, o marco do saneamento que ele fez e que ele vem fazendo e que muitos os deputados são contra, deputados da esquerda que votam contra. Ele é o primeiro governo que distribuiu títulos para mais de 300 mil famílias, está chegando a 400 mil famílias que receberam títulos de terra, coisas que nunca o governo do PT deu. Títulos de terra, sabe o que é isso? É a pessoa viver em cima de uma terra há anos e não ter a sua escritura, não ter a comprovação que aquilo ali é dele. O que o PT fazia? Falava para o MST invadir as terras e ali fazia aquela propaganda tal, porque estão passando fome, porque precisa de terra para plantar, mas nunca deram um título de terra. Em 16 anos nunca deram um título de terra para esses coitados. E outra coisa, fala que ele é contra as mulheres. Esses títulos de terra foram registrados em nome das mulheres na família. Não foi em nome dos homens, foi em nome das mulheres, porque as mulheres são mais seguras. As mulheres estão dentro de casa, sabem da necessidade, entendeu? Porque se você coloca na mão dos homens, dos pais de família, eles podem achar um negócio, vender, isso daqui não quero, não, põe no nome da mulher que ela segura muito mais. Vem falar que é contra as mulheres, ele é adorado pelas mulheres, eu sou uma mesmo, que eu amo o que ele faz, entendeu? Muitas pessoas sabem do valor que ele tem. Então a questão aqui não é direita e esquerda, a questão é ver o que ele está fazendo, o que ele fez e o que ele ainda vai fazer com mais 4 anos. Mas o interessante é você votar nos candidatos que apoiam o governo federal. Todos aqueles que têm os números, a iniciais 22, são pessoas do mesmo partido. Não esqueçam de votar na legenda do partido, porque lá vai ter opção, votar na legenda, vota até, faz todos os seus votos, até na legenda. E nós temos o mais importante, eleger os nossos senadores, é um senador por estado, senadores que defendam essas pautas das direitas. E deputados federais e estaduais que defendam as pautas da direita. Então, na hora que você vê uma propaganda eleitoral lá, porque tá apoiando o Bolsonaro, porque isso, porque aquilo, vê lá a numeração, não importa, veja quem é esse candidato, veja o passado, a vida pregressa dele, veja o que ele fez, veja o que tá acontecendo, por que ele tá apoiando, aonde que ele tá, o que ele fez pela região dele, certo? Então, o meu apelo aqui é para vocês irem votar. Não pode deixar de votar. Quem vocês puderem. Minha tia não vai votar porque acha que não precisa votar mais, mas ela tem o título tudo certinho. Peça para ir votar, certo? Porque é muito importante. É um apelo que eu faço. Dia 2 de outubro, vão às urnas e votem no candidato que tem segurança nos seus objetivos de vida, no que você pensa, no que você já viu acontecer e no que está prestes a acontecer com o nosso país. Seja um cidadão patriota e cumpra o seu dever de cidadão de lá dar o seu voto com convicção. Esse é o meu recado de hoje. O vídeo ficou meio longo, mas é um pequeno desabafo também. Beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.